Na verdade, até eu pedi pro João que eu pudesse fazer a primeira entrevista da semana, né? Até para diminuir um pouco as arestas das questões das indagações e das colocações mal feitas em ambos os setores aí, né? Até acho que o nosso presidente também se precipitou um pouco na hora de comentar algumas coisas. E o trabalho está sendo muito bem feito, ele foi muito bem preparado. Só que nós no futebol, nós temos assim uma amnésia muito rápido, esquecemos muito rápido das coisas. Então vamos relembrar alguns pontos importantes, né? Por exemplo, jogadores que chegaram na segunda para a terceira semana da pré-temporada de janeiro, tá? Jogadores que ainda não estrearam, eu tenho 3 atletas que não estrearam ainda, certo? Atletas como o Zé Rafael, que veio do Curitiba e não foi feita a pré-temporada com o Londrina, tá? Atletas na condição igual o Germano, 34 anos, como o próprio Bruno Batata, 32 anos, correram o tempo todo diante do Foz, né? Como o próprio Silvio, que na minha opinião foi um dos caras que mais tiveram ajustado dentro de campo. Então essa questão do questionamento da parte física, ela não justifica a imbecilidade de quem programa e faz as programações de jogos. Eu digo imbecilidade porque não é do futebol, porque quem é do futebol entende. Você sai de um jogo igual nós saímos, 10 horas da noite, diante do Paraná, da maneira que se correu, para enfrentar depois, no outro dia, 8 horas de viagem, e nós tivemos que antecipar por isso, 8 horas de viagem, para jogar já no sábado, que foi minha reclamação, por que eu não coloco o jogo do domingo? Mas é o interesse de quem? É o interesse deles e não nosso. Então é óbvio que vai ter uma queda de rendimento, né? Vocês me perguntariam, mas então por que não mudou? Bom, no futebol o resultado é o que impera. Eu poderia ter mudado 4, 5 substituições, como eu disse lá, porque a preparação física me avisou de alguns jogadores que poderiam sentir esse desgaste, mas no futebol o resultado que impera. Então, mas eu tivesse mudado e o time não tivesse vencido, ia fazer as mesmas colocações, mudou o time, não manteve a mesma base. Se tivesse mantido a mesma base, né, o time não teria sofrido e não teria perdido. Então, quando o resultado não acontece, o questionamento não vem. Então, acho que é bem clássico a gente relembrar uma coisa. Nós temos 13 pontos hoje. Temos 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. E esse é o nosso trabalho no momento. E a campanha é melhor do que 2013 e 2014, de 2014 e 2015 até o momento. Até esse momento, faltando 4 rodadas, em anos anteriores, se você pegar, nossa campanha era pior. Nesse momento ela é melhor. A frustração, se alguém me perguntar, que eu sei que vocês vão perguntar, mas como que ganha o jogo do Paraná e perde pro Foz do Iguaçu? Claro que aí a gente vai buscar algumas explicações individuais e coletivas, até falando da preparação física, que se taxou muito essa parte. Não, eu vejo mais como uma desorganização tática da equipe no primeiro tempo, que gerou esse mau comportamento em campo e que gerou desgaste físico, porque quem sabe, quem é do futebol entende aquela velha gíria. Se você corre errado, né, e sofreu um gol com 4 minutos do primeiro tempo, igual nós sofremos, você tem que correr atrás e se desorganizar, como nós desorganizamos em vários momentos durante o jogo e demos possibilidade para o adversário e fomos correr mais, então é natural que tenha um desgaste físico muito maior. Então, se existe uma responsabilidade muito maior aí, é minha, né, de parte tática e não da preparação física, que ao longo dos anos vem fazendo um trabalho muito bem feito, né, os próprios jogadores podem afirmar isso. Nós temos assim mínimos problemas de lesão ao longo dos anos, certo? E o trabalho tem sido muito bem feito. Então, eu digo mais, isso que eu cobrei dos atletas, é o pico emocional de um jogo para o outro, que nós temos que ter uma regularidade maior, né? Essa questão da parte tática, que ainda teve contra o Rio Branco, também da mesma forma, começou sonolento, e isso nós temos que aceitar, que é uma coisa que está nos incomodando nesses jogos fora, né? Contra o Curitiba não aconteceu, mas contra o Rio Branco aconteceu, e contra o próprio Foz do Iguaçu aconteceu, que nos rendeu 2 derrotas, né? Então, se nós queremos alguma coisa, que faltando 4 jogos e 2 fora, nós vamos ter que fazer desses 2 fora, vamos ter que fazer 4 pontos. Então, se nós queremos, nós já sabemos que nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que ter uma atitude diferente. Então, nós sabemos desse comportamento nosso, tá? Então, na verdade, no primeiro momento seria isso as minhas afirmações, certo? Claro que se eu fosse detalhar aqui outras questões de jogadores que chegaram ao longo da competição, jogadores que tiveram problema de lesão na primeira semana de trabalho, então uma série de consequências que é óbvio que nós não temos uma equipe homogênea. Se nós pegarmos o elenco todo, eu poderia pontuar ali 6 a 7 atletas que tiveram 100% de aproveitamento de treinamento e jogos. Os demais
ou uma lesão no momento que tirou do treino do jogo, ou um problema que o jogador chegou tardio aqui, ou um jogador que o documento não entrou ainda, como daqui a pouco vai vir, o Yaya daqui a pouco tem condição de jogo, o Leilson tem condição de jogo, só que o jogador não joga como o Leilson desde novembro pelo seu clube, que foi o último jogo que ele fez, né? O Yaya não jogou no Londrina ainda, entende? Então o cara vai ter que entrar e vai ter que resolver, e talvez em uma partida e meia, 2 partidas é muito precoce, como o futebol tem essa necessidade. Então só estou pontuando isso porque às vezes a carga fica só para o nosso lado aqui e falta esse entendimento dessa conjuntura que está à nossa volta. Claro que aí eu concordo com vocês, o campeonato é emergente, é muito rápido, não dá tempo para se planejar, e infelizmente é isso. Então fica a lição que nos próximas temporadas, como é agora a preparação, nós temos que terminar bem o Campeonato Paranaense, mas a preparação para o brasileiro já fica o exemplo. Nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos fechar para depois, então já tem que preencher o elenco agora, já temos que estar definindo o elenco aqui, é o elenco que vai ficar, o elenco que vai se manter, ou qual jogador, porque a gente tem que ajustar rapidamente, primeiro, emergencialmente dentro do Campeonato Paranaense a gente dá uma resposta e já chegar na zona de classificação, e depois posteriormente pensando nas competições futuras como é a Série B, porque se entrar na Série B também com essas oscilações, nós vamos ter muito problema e nós não queremos, e mesmo com as oscilações, repito, a campanha do Londrina, nossa campanha, 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. Hoje nós seríamos terceiro colocado com 13 pontos. 13 pontos. Então a campanha ela é boa. Agora, ponto.